Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 30 de novembro de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de Santo André, apóstolo de Cristo. Santo André, filho de Jonas e Maria Salomé, era originário de Betsaida, nas margens do mar de Tiberíades, também conhecido como Lago de Genezaré. Ele era pescador e vivia com seu irmão, Simão Pedro. A sua cidade, situada na Galiléia, tornou-se conhecida por ser o berço dos 4 primeiros apóstolos, mas é-o, sobretudo, pelo lamento que o Salvador do mundo fez sobre ela, pela sua infidelidade às graças recebidas, conforme registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 21. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam se arrependido sob o cilício e a cinza. São João narra o primeiro encontro de 2 dos futuros apóstolos com o Salvador. André e João eram discípulos de São João Batista e estavam com ele quando viram passar Jesus de Nazaré. O precursor disse então: Eis o Cordeiro de Deus. Intuindo que o mestre os induzia a seguir a Jesus, foram atrás dele. E o divino mestre, voltando-se, perguntou-lhes: O que procurais? Não sabendo bem o que dizer, eles balbuciaram: Mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde e vede. André e João seguiram-no e passaram a tarde com ele, conforme narrado no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 39. Sobre esse abençoado convívio com o Filho de Deus, exclama Santo Agostinho: Ó dia ditoso! Quem pudera dizer-nos o que naquelas horas aprenderam os afortunados discípulos? Ao que acrescenta o renomado hagiógrafo padre João Croisset. A história sagrada não nos declara os maravilhosos efeitos da conversa que tiveram com ele, que era a sabedoria do Pai, deixando-a à nossa consideração, mais que à nossa notícia, o tesouro de graças que beberam na fonte mesma do que era a salvação de todo o mundo. É notável constatar como esses primeiros discípulos, apesar da sua humilde profissão, tinham preocupações religiosas e eram, de certo modo, bem instruídos nessa matéria, sendo bastante apostólicos. O que faz supor que eram, pelo menos, alfabetizados e possuíam uma cultura religiosa não desprezível. André tinha uma natureza ardente, unida a um coração singelo, e buscava lealmente o reino de Deus. Por isso, ao chegar a casa, a primeira coisa que fez foi procurar seu irmão mais velho, Simão Pedro, e dizer-lhe: Encontramos o Messias, conforme João 1,41. Se diz encontramos, é porque andavam à procura. E se andavam à procura, é porque estavam a par das Escrituras e sabiam, certamente por São João Batista, seu mestre, que estava próxima a vinda do Messias. André conduziu Simão Pedro a Jesus.
Durante 3 anos, André recolheu os segredos do coração do Mestre, assistiu aos seus milagres, ouviu com avidez a sua doutrina e foi testemunha da sua paixão e morte. Dos 12, foi o primeiro a seguir a Jesus. E aquele primeiro entusiasmo não desmaiou nunca, nem nos caminhos da Galiléia, nem nos silêncios do deserto, nem diante dos muros inimigos de Jerusalém. Ouviu com os demais apóstolos o mandato divino: ide e pregai a todas as gentes, conforme Marcos 16,15. E, chegada a hora de se lançar pelo mundo a pregar a boa nova, deixa para sempre a sua terra e o lago inolvidável, onde havia brilhado para ele a luz da verdade, e vai por todo o mundo romano, arvorando intrepidamente a tocha divina. Por ser o primeiro discípulo e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo André é conhecido como o protóclito, o primeiro discípulo. Diz o historiador Padre Ribadeneira, discípulo de Santo Inácio, que na divisão do mundo entre os apóstolos coube a Santo André a província da Sítia, uma região da Eurásia, habitada na antiguidade por um grupo de povos iranianos, falantes de línguas iranianas conhecidos como citas, como diz Orígenes. E Sofrônio acrescenta que não somente pregou aos citas, mas também aos sogdianos, aos sacas ou aos citas asiáticos e aos povos da Etiópia. E o mesmo dizem Doroteu e Santo Isidoro. O martirológio romano diz também que Santo André pregou na Trácia e na Sítia. O mesmo diz Nicéforo, e que ilustrou com a luz do Evangelho a Capadócia, a Galícia e a Bitínia até ao Mar Negro. São Gregório Nazianzeno diz que se estendeu até ao Épiro, que agora chamamos Albânia, e São João Crisóstomo diz que ele pregou aos gregos. Santo André morreu crucificado por ordem do governador romano Egéas, em Patra, capital da Acaia, em uma cruz em formato de X, por volta do ano 60 da nossa era. Para que sofresse ainda mais, não o pregaram na cruz, mas amarraram-no para que expirasse lentamente. Neste mesmo dia 30 de novembro, a Igreja também celebra o bem-aventurado José Marchand. Uma prece em homenagem a Santo André e São José Marchand, da libertação da idolatria. Senhor Deus, nosso Pai, livrai-nos da idolatria que desumaniza e avilta o homem, que o cega e o faz algoz dos próprios irmãos. Idolatria, ruídos de coisas vazias, gemidos roucos de deuses, encostados, amontoados aos poucos, apertando, tomando conta, feito grileiros da nossa alma sofrida, cansada e iludida. Idolatria, simplesmente pedra sobre pedra, em cada pedra uma efígie fria de um Deus em quem o homem busca resposta para sua agonia e vida vazia. Senhor, libertai-nos dos ídolos que nos degradam e roubam a nossa dignidade. Santo André, apóstolo de Cristo, rogai por nós.